Well, blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me this past night. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo nesta noite passada Regarding the current ongoing judgment of the Lord that is upon the face of the earth. a respeito do juízo atual de Deus que está acontecendo sobre a face da terra. He has had a tremendous conversation with me again. Ele teve uma tremenda conversa comigo novamente. And the Lord Jehovah, he took me to the United States. E o Senhor Jeová, Ele me levou aos Estados Unidos. He took me to the United States and he got me so much involved this past night. Ele me levou aos Estados Unidos e Ele me fez ficar tão envolvido nesta noite passada. And he showed me a few churches in the United States. E Ele me mostrou algumas igrejas nos Estados Unidos. And those churches had a headquarters. E aquelas igrejas tinham um quartel-general. They had a main church, which is the headquarters. Eles tinham a igreja principal, que é o quartel-general. And these were branches of those churches. E estas eram filiais daquelas igrejas. And I was working with them. I was in the vehicle. There is a bus that the church has. E eu estava trabalhando com eles. Eu estava em um veículo e havia um ônibus que a igreja possuía. And some other small vehicles too. E outros 4 veículos também. But there is a bus that church has that collects people. Mas há um ônibus que esta igreja possui que recolhe pessoas. What happens is the following. O que acontece é o seguinte: Because of the current ongoing judgment of the Lord, por causa do atual juízo de Deus que está acontecendo, so those churches were shut down. então aquelas igrejas estavam fechadas. Those churches were shut down. The branches were shut down. Aquelas igrejas estavam fechadas. As filiais estavam fechadas. There were no people. People were not enough. Não haviam pessoas. As pessoas não eram suficientes. Because of the current ongoing judgment of the Lord that's upon the face of the earth. Por causa do atual juízo de Deus que está acontecendo sobre a face da terra. And then, once there were no people for the respective branches, E então, já que não havia pessoas suficientes para as respectivas filiais, so there was a bus, the main bus that they used. The Lord put me into the bus. I sat in the bus. então há um ônibus principal. Então o Senhor me coloca dentro do ônibus e eu sentei no ônibus. And the bus goes around to see if they can pick anyone who wants to come to the main church. E o ônibus começa a circular para ver se ele pode pegar alguém que queira vir à igreja principal. The headquarters church, the main center church. A igreja que é o quartel-general, a igreja que é a principal, a central. Where the headquarters is, the main church. Onde é o quartel-general, a igreja principal. And I sat in there. Então eu me sentei lá. And so we began to drive, making different stops. Então nós começamos a rodar, fazendo diferentes paradas. To try and see if we can pick people that were one or two that belong to the branches. Para tentar e ver se nós conseguíamos pegar pessoas que pertenciam às filiais. And bring them to the head office. E trazê-las ao escritório principal. Now, that failed. Agora, isto falhou. People were not climbing the bus, they were not there. As pessoas não estavam subindo no ônibus, elas não estavam lá. And when I looked at the main church, it was empty, there were no people. E quando eu olhei para a igreja principal, ela estava vazia, não haviam pessoas. Because of the current ongoing judgment of the Lord, por causa do atual juízo de Deus que está acontecendo, the Lord is further aggravating the judgment. O Senhor está agravando mais os juízos. So you can tell from what you're watching in your news today, então você pode dizer, por aquilo que você está assistindo nas suas notícias hoje, that when the nations of the earth are tempted to touch me, que quando as nações da terra tentaram me tocar,
to touch these two prophets of the Lord and blackmail them in the public. Tocar estes dois profetas do Senhor e caluniá-los em público. They really injured the heart of Jehovah Yahweh. Eles realmente feriram o coração de Jeová Yahweh. Because the Lord cannot understand Porque o Senhor não pode entender if somebody can stand here and call on God Yahweh from heaven que alguém pode ficar de pé aqui e chamar Jeová Yahweh do céu to come in his ancient cloud that visited only in the wilderness. para vir em sua antiga nuvem que visitou somente no deserto. And that if somebody can walk and God point his glory from heaven through the sun, E que alguém possa andar e então Deus aponta a sua glória desde o céu, através do sol. and set on the crown of his head E então repousa sobre a coroa da cabeça dele, as though his head is the holiest mercy seat on the earth, of the ark of the covenant. como se a sua cabeça fosse o santo propiciatório na terra, da arca da aliança. And walk with him, and a generation record him. E anda com ele, e uma geração o registra. That if somebody can order 87 stadiums to gather with their cripples and blind and deaf, Que alguém possa comandar 87 estádios para se reunirem com seus aleijados, os seus cegos, os seus surdos, and the doctors and everybody, e os médicos e todos. and then he can command from Nairobi and cripples get up in Ivory Coast. E então ele pode comandar de Nairobi e os aleijados levantam na Costa do Marfim, In Helsinki, Finland, em Helsinki, Finlândia. cripples blind eyes open in Angola. Aleijados e olhos cegos abrem em Angola. Cripples get up all over the 87 stadium in this country. Os aleijados se levantam em todos os 87 estádios neste país. Until today walking. E estão andando até hoje. Tremendous people that were pulling themselves in the soil. Hospitals have abandoned them. Tremendos aleijados que estavam se arrastando no solo. Os hospitais já os tinham abandonado. The Lord cannot understand. O Senhor não pode entender If somebody can appear preaching repent, que alguém possa aparecer pregando: arrependam-se and return to righteousness, receive Jesus. e retornem à santidade, recebam Jesus. You are going to hell. Vocês estão indo para o inferno. Don't go to hell. Turn this way. Repent. Não vão para o inferno, voltem por este caminho, arrependam-se. Be born again. Be holy. The kingdom of God is near. Sejam nascidos de novo, sejam santos. O reino de Deus está próximo, That you may end up in heaven. para que vocês possam terminar no céu. He cannot understand how you can begin to touch the anointed one of the Lord. Ele não pode entender como é que vocês podem começar a tocar os ungidos do Senhor. Now he showed me the churches in the United States. He showed me people who are not there. Agora ele me mostrou as igrejas nos Estados Unidos. Ele me mostrou que as pessoas não estão lá. They were not there. Eles não estavam lá. Because of this judgment, he swept them. Por causa deste juízo, ele os varreu. The wrath of God is upon the face of the earth. A ira de Deus está sobre a face da terra. The blackmail by the media. A calúnia pela mídia. Look at what he did in Italy, Veja o que ele fez na Itália, where the pastors attempted to meet and blackmail me. quando os pastores tentaram se reunir e me caluniar. Look at what he's doing on the face of the earth. Veja o que ele está fazendo na face da terra. Look at what he's doing across the nation. Vejam o que ele está fazendo em todas as nações. That the people of the earth Que o povo da terra did not honor his servants. não honrou os seus servos. And they did not know it was he himself walking there. E eles não viram que era ele mesmo andando lá. These servants are too close to him. Estes servos estão próximos demais dele. Why did you touch them? Por que vocês os tocaram? Look at the wrath of God upon the face of the earth.
Vejam a ira de Deus sobre a face da terra, according to the words of my tongue. de acordo com as palavras da minha língua. Look at the wrath of God poured on the earth. Vejam a ira de Deus derramada sobre a terra. And every single day, He's sending me before you. E cada dia Ele está me enviando diante de vocês. Tell them that the eyes will be red. Diga para eles que os olhos ficarão vermelhos. And then you hear doctors saying, those that appear in the clinics with red eyes are the sickest. Então você ouve os médicos dizendo que aqueles que aparecem na clínica com olhos vermelhos são os mais enfermos. They're very sick, they have to be rushed. Eles estão muito doentes, eles têm que ser levados às pressas. Within a short time, it says, it will come by the wind. E pouco tempo depois ele disse, virá pelo vento. Within a short time, it says, it will come by the wind. It's going to be airborne. E então em pouco tempo ele diz, virá pelo vento, será transmitido pelo ar. Then you see in the news, oh, the U.S. has said, Então você vê nos noticiários, os Estados Unidos disseram that the doctors, the top National Institutes of Health have said, que os médicos do Instituto Nacional de Saúde disseram it's now airborne by speaking and breathing. que agora é transmitido pelo ar ao falar e respirar. Every day he says, go before them and tell them, I must win this battle. Todos os dias ele diz, vai diante deles e diga que eu tenho que vencer esta batalha. I will win this battle. I must win this battle against them. Eu vou vencer esta batalha. Eu tenho que vencer esta batalha contra eles. All nations have become his enemies. Todas as nações tornaram-se seus inimigos. He's fighting his enemies who have touched his prophets. Ele está lutando contra os seus inimigos que tocaram nos seus profetas. The ones that only came to raise your cripples. Aqueles que vieram somente para levantar os seus aleijados. Only came to open the blind eyes. Vieram somente para abrir os olhos cegos. Only came to open their ears. Vieram somente para abrir ouvidos surdos. They only came to show you the way to the kingdom of God. Ele somente veio para mostrar para vocês o caminho para o reino de Deus. That you don't enter hell. Para que vocês não entrem no inferno. He cannot understand how you can dare touch. Ele não pode entender como que vocês ousam tocar. Now look. Agora vejam.